E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e sempre com a orientação e o trabalho dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 42 e a palavra do governador, né, o título do capítulo. E no último programa nós vimos e conversamos sobre a postura dos espíritos superiores quando tem que ensinar algo para alguém. Eles se baseiam sempre nas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo contido no Evangelho. Então, a gente comentou que o governador teve essa postura, porque ele vai falar sobre esse momento em que a Terra está passando, que é a Segunda Grande Guerra Mundial. Vai falar que no Ministério da Regeneração, onde os trabalhos serão mais intensos, e ele começa lendo o versículo 6 do capítulo 24 de Mateus, que é o sermão profético. E a partir daí ele vai fazer os seus comentários em cima do que Jesus houvera dito. A gente comentou que no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, o Sublime Visitante, a postura do Asclépios, que é um espírito superior, muito evoluído, que já perdeu a noção de forma humana, não é? A gente não entende nem direito o que é isso. Lá onde ele habita, os corpos já não são como os nossos, não tem a mesma forma, mas isso não dá nem para a gente entender direito. Mas ele também toma a mesma postura. Ele se materializa em nosso lar, algumas pessoas vão conversar com ele porque estão com problemas, e para cada pessoa ele pega um pergaminho, não é? E lê, mas o que está escrito no pergaminho são as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Pedro teria dito, né, para Jesus que as palavras dele são palavras de vida eterna. E só aqui, a título de curiosidade, palavras de vida eterna, os livros de... O Raul Teixeira comentou isso, que é essa série que comenta o Evangelho, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz. O outro é... Qual é o outro? O que você tá falando? Palavras de Vida Eterna o azulzinho, não, o Pão Nosso eu já falei. Esqueci o nome do outro. Caminho, Verdade e Vida. Já falei. Vinha de Luz, falei o outro. Justamente o outro, é o azul. Fonte Viva. Fonte Viva. Esses 5, né, incluindo Palavras de Vida Eterna, são nomes de colônias espirituais no Brasil. Ele não disse aonde elas ficam. Nosso Lar a gente sabe que é na região do estado do Rio de Janeiro, mas essas colônias ele não disse, mas são nomes de colônia. Mas voltando aqui ao nosso assunto, foi isso que nós conversamos no último programa, não é? E agora nós vamos começar a ler a partir do 21º parágrafo. Então ele abriu o governador, abriu o Evangelho e leu alguns versículos do sermão profético. E a gente comentou que, como nessa passagem diz, para a gente não se assustar, porque ainda não é o fim, quando a gente ouvir das guerras, a gente comentou que não é o fim do mundo físico, sim o fim de um ciclo moral, porque o ciclo que vivemos na Terra, né, mais ou menos há 40 mil anos,
é o ciclo das provas e expiações, é a categoria do nosso planeta quando os capelinos, né, esse ciclo foi inaugurado quando os capelinos entram, né, reencarnam aqui no nosso planeta. Então há 40 mil anos a gente vive esse ciclo, mas nós estamos no final dele. Então esse fim, né, que vai acontecer não é o fim do mundo físico, é o fim do mundo moral, dos nossos, né, do nosso comportamento moral. E aí a gente comentou que o próximo ciclo vai ser o ciclo de regeneração, no caso. O Marco Antônio leu na Gênese, quando Kardec fala, né, sobre também esse sermão profético, e diz que logo agora que a Terra está melhorando, né, nesses 40 mil anos, que a gente está melhorando o comportamento em algumas áreas, né, com certeza, agora então é que vai acabar tudo. É interessante o ouvinte pesquisar no item 58 do capítulo 17 do livro A Gênese. Isso. Quem tiver interesse, né, em aprofundar mais o estudo item 58, ainda, né? Capítulo 17. Isso. Então vamos começar a leitura. 21º parágrafo. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério, que é o da regeneração. O da regeneração. Teria só um detalhe aqui, o que a gente tinha falado no programa anterior. Que ele falou para milhares de pessoas. Exatamente. Aí ele fala assim, volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas. Hoje a gente tem isso aqui, a gente lendo o livro é da década de 40, é de 44. Quem lê isso aqui na década de 40, 50, 60, que negócio é esse? Como é que é negócio que eu vou... Ele está falando para milhares de pessoas que o volume de voz foi aumentado pelas vibrações elétricas. Hoje a gente vê o Wi-Fi. Hoje a gente tem Wi-Fi. A gente fala no microfone pequenininho e as pessoas escutam, né? Sem fio. É Wi-Fi. E as caixas de som estão ligadas lá. Bluetooth. Os Bluetooth da vida. Hoje a gente tem isso. Não é? A tecnologia está expandindo cada vez mais. Hoje a gente vai no aeroporto, por exemplo, nos aeroportos, e aí tem aquela voz macia. Não é a moça que está falando ali. Ali é alguém com a minha voz, com a voz da TV, com a voz de qualquer um. Essa voz aqui de taquara rachada que vocês estão ouvindo, ela vai lá no aeroporto e ela se transforma na voz daquela moça. Sabia? Por isso que hoje em dia a gente não sabe quem canta bem e quem não canta. É um detalhe, deixa pra lá. Deixa isso pra lá. Louvado seja Deus. Tá difícil. Mas então, é a tecnologia. Porque a tecnologia que vem aqui para a Terra, ela é a imitação do que já existe na vida real, que é a vida do espírito, que é o plano espiritual. Então, quando a gente fala isso aqui, ele está falando de uma tecnologia de vibrações. Ele está falando aqui, vibrações elétricas. Por exemplo, quando chega em Jesus, então, como o Emmanuel diz, adoro essa frase dele, em Jesus para-se os processos de raciocínio. Não é? Para nós não dá. Mas Jesus falando no Sermão do Monte, foram milhares de pessoas também. Era muita gente. E ele fala. Idiomas diferentes. Nós assistimos. Né? Eram pessoas de lugares diferentes. Isso, com idiomas e cada um entendeu no seu idioma. Opa! E hoje nós temos aí nas reuniões da ONU, etc., as pessoas com transmissão do idioma simultânea. A pessoa está falando, é tradução simultânea, a pessoa com o negocinho no ouvido lá ouvindo. E a pessoa está falando em inglês e o outro está escutando em árabe. Exemplo, está escutando em espanhol na mesma hora, no mesmo momento. A tecnologia, a gente tem no celular hoje, você quer falar inglês com alguém, é só você falar e o celular já na hora, o aplicativo na hora traduz para você. Ora, isso é hoje. Imagina daqui a 50 anos. Como é que vai estar isso, não é? A tecnologia. Aí nós assistimos há pouco tempo uma série, só um detalhe aqui, porque é o conhecimento de cada um.
Não é? Cada um no seu estágio. Nós assistimos uma série chamada The Chosen, que fala, Tereza? Sim. The Chosen, meu Deus. The Chosen. Muito legal, adoramos e tal. Ele colocou certas coisas lá. Os Escolhidos. Ele colocou certas coisas que não está assim escrito no Evangelho, mas tirando a licença poética. Exatamente, a palavra bonita é essa. A licença poética, né? Isso. Que se permitiu, muito bem feito, as indumentárias, os costumes, muito legal, bem feito. E no Sermão do Monte, Jesus se preparando para fazer o sermão, quando ele está fazendo o sermão, ele coloca para cada fileira dos ouvintes um discípulo que está escutando o que ele falou para transmitir. Ora, a pessoa que fez o filme, que fez a série, né, ela não é espírita, ela não tem esse entendimento que a gente tem, tal. Então ela colocou na cena do filme o que ela pode ter entendido para que todo mundo ouvisse o que Jesus estava falando. De uma distância grande. Só que aquilo não foi realmente assim, até porque os figurantes lá que eram os ouvintes no sermão eram muito poucos, devia ter ali na cena do filme que uns 200, 300 só, e não era só isso, era muito mais gente. Então o que a gente está querendo dizer com isso? Até o que está dizendo aqui é exatamente o que a gente ouve hoje em dia falar, ouve hoje em dia ver a tecnologia moderna, né? Que é o que o governador interessante que ele está dizendo aqui, as vibrações elétricas, né? Que todo mundo ouve. Porque nessa reunião, apesar dela ter sido organizada com a intenção de ajudar aos trabalhadores do Ministério da Regeneração, compareceram representantes de todos os outros ministérios, né? O da União Divina, da Elevação, que são os 2 ministérios ligados às esferas superiores, ao Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Comunicação, do Auxílio e o da própria Regeneração. Só para a gente lembrar e contextualizar, o André Luiz, ele trabalha na Regeneração, mas ele é abrigado no Auxílio. Ele mora, né, com a família do Lísias. Né? E ele foi abrigado realmente pelo Clarencio, tanto que é o Clarencio que o instrui, né? O Clarencio é um dos ministros do Auxílio, a veneranda, um dos que a gente tem notícia, né? Um dos ministros da Regeneração. Daqui a pouco, mais adiante, eu acho que é no próximo capítulo, a gente vai ter notícia de um outro ministro da Regeneração. Lembrando que são 12 ministros, não sei se é coincidência com os apóstolos, mas são 12 ministros, para cada ministério. 12 na Regeneração, 12 no Auxílio, 12 na Comunicação. Depois, mais tarde, o André Luiz vai ser promovido no livro Os Mensageiros, o trabalho dele vai ser na Comunicação. É onde, né, quem teve oportunidade de assistir Nosso Lar 2, viu que todo o livro ele se concentra principalmente, né, todo o trabalho partiu do Ministério da Comunicação, onde o Aniceto, né, é um dos instrutores, um dos diretores. Ele não diz que ele é ministro, mas ele é um dos diretores. E aí o livro Os Mensageiros é baseado nesse trabalho do André Luiz, que começou lá no Ministério da Comunicação. Então, o governador vai começar a sua preleção. Então, vamos continuar a leitura. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente. Olha só, vamos perceber quantas vezes o André Luiz ele está tão espantado com isso. Como é que a pessoa pode chegar a um equilíbrio tal que ele tem as duas facetas tão bem, como se diz, demonstradas, a questão do amor e do conhecimento. Ele consegue equilibrar e agir de uma maneira que isso impressiona o André Luiz e nos impressiona também, a mim também, porque eu não sei como uma pessoa pode ter uma voz doce e enérgica. Como é que faz isso?
a nossa energia é com raiva ainda, né? E a nossa docilidade é mel puro. A gente acaba se atrapalhando se também for, né, muito na docilidade, porque os extremos são perigosos sempre. Mas isso por uma opinião minha, isso aí é um alerta para nós o quanto nós temos ainda que caminhar para atingir isso. Isso, que é assim, constatando isso. Muito. Então, repetindo, impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Imagine o governador falando, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque não foram só palavras. As nossas palavras, elas carregam todo o nosso sentimento, todas as nossas emoções. Elas carregam, a nossa voz, a nossa palavra, ela é carregada do que a gente tem dentro. Jesus falou isso no Evangelho, eu não sei em que versículo e capítulo está isso. Mas ele diz, a boca só fala do que o coração está cheio, né? Então, Marco vai ver se acha. Então, o André Luiz não vai conseguir, como ele mesmo diz, eu não consigo colocar aqui no papel o sentimento que eu tive. Está em Mateus capítulo 12. Mateus 12, né? Versículo 34. Versículo 34. Então o André Luiz, ele diz aqui pra gente, nesse parágrafo, que ele não tem condição de traduzir tudo que ele sentiu, né? Com a voz do governador. Trazendo aqui para a nossa vivência humana, muitas pessoas que visitaram Chico Xavier no grupo da prece, lá em Pedro Leopoldo também, em Uberaba, na sua casa, todos são unânimes, todos artistas, têm depoimentos na TV, falando que não conseguia parar de chorar quando chegava perto dele. A emoção era tanta, né? Por isso que o Marco Antônio e a Tereza falando é uma coisa, porque a gente só está repetindo aqui o que está no livro, a gente é papagaio de pirata, vamos dizer verdade. Assim. Porque outra coisa é o Divaldo, o Raul Teixeira, o Chico, esse então, falar alguma coisa que ele vive, porque nesse trecho de Mateus 12, 34, eu estou vendo aqui, a frase completa é assim, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Víbora é aquele animal que ele se transforma de acordo com o ambiente, né? Ele mimetiza. Ele mimetiza de acordo com o ambiente. Sim. Somos nós. Então é aquilo. Então, porque a transformação nossa é íntima. Realmente ainda não aconteceu. A gente fala o nome de Jesus em piada. Em piada, às vezes, os espíritos superiores, a maioria deles, né, eles têm esse pudor eles como realmente já sentem mais do que nós a vibração de Jesus dentro do coração, eles não falam Jesus a toda hora, eles usam os nomes, né, que foram dados a Jesus, meigo, pastor, rabi, nazareno, bom pastor, mestre, amigo, divino, né, rei solar. Então eles preferem usar os adjetivos do que usar a palavra Jesus, o Cristo. Porque eles têm todo um entendimento que nós ainda não temos. Lá na nossa casa tem uma pessoa que quando ela faz prece, né, ela realmente é um trabalhador de Jesus aqui na Terra, ele quando faz prece, né, ele ora, ele realmente chora. Ele tem que se controlar muito para não chorar. Às vezes até em palestra, eu já vi isso também com o Arthur Valadares. O Arthur Valadares é um palestrante espírita, quem não conhece, né, procure no YouTube. Ele não brinca em momento nenhum quando ele está fazendo as suas palestras, os seus estudos. E ele, às vezes, eu percebo que quando ele fala alguma coisa referente a Jesus, vem lágrimas nos olhos. Ele se sensibiliza
né, de uma maneira, é isso que o André Luiz está vendo no governador. Então ele diz que ele não tem como traduzir em papel, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico. Tem uma frase atribuída a Francisco de Assis, é muito bonita, procurei aqui, estava lembrando, é assim: evangelize sempre, se necessário, use palavras. Não é uma frase que me choca, assim, me bate muito, eu gosto muito, é curta e direta e atinge assim o nosso sentimento. Evangelize sempre, se necessário, use palavras, porque é a atitude que vai transformar, não é? É isso que ele está dizendo. Por aqui. Isso, muitos descrentes, né, muitas pessoas descrentes da religião, né, seja ela qual for, né, não querem saber de Jesus, não querem saber de Deus, porque infelizmente muitos daqueles que tinham que dar o exemplo, e aí estamos falando de nós também em outras encarnações, a gente não deu. Né? A gente só usou a palavra de Jesus para se beneficiar, para tirar proveito. A gente fez muito isso, né? Deus que nos ajude para que a gente não faça mais, mas a gente ainda vê muita gente se comportando dessa maneira, né? Usando o nome de Jesus para tirar proveito, vantagens, né, econômicas, pessoais, mas enfim, somos nós, né? Como Jesus falou, raça de víboras. Raça de víboras, exatamente. Somos nós mesmo. Jesus tem fala razão. Do que está cheio o coração. Continuando. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos. E aí a gente lembra que, por que ele está falando particular, de uma maneira particular aos que trabalham no Ministério da Regeneração? Porque esse ministério é o ministério que está mais ligado à crosta da terra e ao umbral, às zonas umbralinas, não é? Tanto que quando o André Luiz ele fala, quando ele conhece as câmaras de retificação, essas então, realmente ele fala assim: e eu desci uma escadaria vastíssima. Ele colocou isso porque na realidade é diferente camadas vibratórias isso. Que ele desceu. Ele não desceu materialmente uma escada. Mas como é que a gente vai entender isso? E aí ele cria essa imagem. E aí eu desci uma escada vastíssima. Ele coloca lá no superlativo para mostrar que ele desceu vibratoriamente e o ambiente onde se localizam as câmaras de retificação realmente fazem fronteira com o umbral. São os espíritos ainda muito, vamos dizer assim, mais endurecidos, ainda ligados aos costumes da terra, né? Aos vícios, aos novos vícios. Porque vícios todos nós o temos. A grande maioria de nós, os ouvintes, né? A grande maioria. Santo aqui está difícil ainda, mas estão reencarnando, o povo está chegando para nos ajudar. Mas são esses espíritos. Então, todas as colônias, como o nosso lar, inúmeras outras ligadas, mas sim, mais a crosta, elas têm o seu setor daqueles que são imediatamente admitidos, que ainda estão naquela situação de tormenta, muitas vezes. O André Luiz não ficou nesse setor. Ele veio do umbral e foi já para ser cuidado num quarto, na enfermaria lá e tal, do auxílio. Com ele foi diferente, porque se a gente lembrar lá no umbral, o que é materialista que ele era e tudo, ele depois de muito sofrimento lá, ele começa a ver que realmente deveria existir um Criador, um Deus soberano. Aquilo era o que mais incomodava ele. Faz uma oração. Ele consegue fazer, não é que todo mundo faz uma oração, não é assim. É que para ele aquilo ali foi muito mais difícil de conseguir. Quando ele conseguiu, o Clarencio apareceu para ele. Que já estava lá do lado dele. Que já estava lá. Apareceu para ele, mas já estava lá. Então, e outra coisa, a regeneração recebe também as influências da crosta. Né? Os pensamentos para eles também eles são sobrecarregados, vamos dizer assim. Então, a primeira palavra, depois do anúncio da guerra, é para
especialmente para os trabalhadores da regeneração. Mas estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela companhia e desejando a todos muita paz de Jesus em suas vidas. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.